Se você chega aqui nesse vídeo e você ora para Deus, você busca Ele, você fala com Ele, mas você percebe que Deus não ouve a sua oração, eu te convido a você ficar até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Primeiro nós precisamos falar que a oração é o canal de transmissão entre você e Deus. Quando você ora, você fala para Deus aquilo que está dentro de você. Você exprime para Deus aquilo que você tem dentro de você. Então, se você não fala para Deus aquilo que está dentro de você, aquilo que de fato está dentro de você, então Deus não tem por que ouvir a sua oração. Porque Deus, Ele é verdadeiro, Deus, Ele é justo, Deus não tem parte com a mentira. E se você fala aquilo que não é o que de fato acontece, se você fala aquilo que não é o que você exatamente pensa, o que você sente de verdade, então Deus não tem por que ouvir. Essa é a verdade. Deus não ouve quem não fala aquilo que está dentro de si. Por exemplo, se você está cansado de uma situação cansa você, você não precisa ficar procurando as melhores palavras para falar com Deus. Você não precisa ficar chorando, querendo que Deus tenha pena de você. Você não precisa ficar trabalhando com seu emocional, chorando, pensando que Deus vai ouvir, vai ver se você chorar. Você não precisa disso. Você precisa, se você está cansado, você deve chegar a Deus e falar para Ele aquilo que de fato está dentro de você. Deus, eu estou cansado, eu estou cansada dessa situação. Me ajuda porque sozinho eu não consigo. Tem diferença. Quando você fala para Deus aquilo que de fato está dentro de você, sem se preocupar com palavras bonitas, sem se preocupar com o tamanho da sua oração, então Deus, Ele tem prazer em ouvir e responder a sua oração. Outro exemplo, se você vai pedir algo para Deus, você não precisa também ficar pensando nas melhores palavras, pensando no melhor jeito. Você não precisa falar muito, achando que Deus vai te ouvir se você falar muito. Não, se eu ficar aqui repetindo, então Deus vai ouvir. Deus não vai ouvir se você falar muito. Mas se você de fato falar, olha Senhor, eu gostaria disso, eu preciso disso, e eu venho recorrer ao Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, então eu peço isso a Ti. Se você fala a Deus assim, então Deus, Ele tem prazer em ouvir e responder a sua oração. Mas se você fica preocupado somente em ser artificial, em falar para Deus aquilo que não é verdade, então não tem porque Deus ouviu a sua oração. E a gente infelizmente vê muito isso acontecer, até mesmo com a oração que o Senhor ensinou, a oração do Pai Nosso, porque há até quem ore assim, Senhor, perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. Só que a pessoa, ela tá tão acostumada a só falar, a só repetir palavras, que ela nem pensa naquilo que ela está falando. Às vezes, a pessoa que fala isso é uma pessoa que está cheia de mágoa dentro do coração. Mas por que Deus, Ele vai ouvir se a pessoa não está falando com verdade? A pessoa não está falando com justiça. Quando você ora a Deus, você precisa expor para Deus, você precisa colocar para fora, embora Deus já saiba, você precisa colocar para fora aquilo que está dentro de você. Não precisa ser palavras bonitas, não precisa ser uma longa oração, mas precisa ser uma oração sincera que de fato transmite aquilo que a sua alma está sentindo naquele momento. Na Bíblia a gente tem exemplo disso. 2 pessoas que oraram a Deus. O próprio Jesus, o nosso Senhor, conta uma parábola de 2 pessoas que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano.
Se você não sabe, o publicano era um cobrador de imposto. Ele cobrava o imposto ali dos judeus, e os judeus, eles viam o publicano como alguém inferior. Eles viam o publicano como uma classe à parte, uma classe inferior. Agora, o fariseu era aquele que trabalhava com as escrituras, era aquele que estudava a lei, era aquele que pregava a lei. Só que tem uma grande diferença na oração desses dois. Um deles Deus ouviu e outro Deus não ouviu. Vamos ao texto sagrado, está escrito assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Um foi justificado e outro não foi. O publicano, ele foi justificado porque ele falou para Deus aquilo que era verdade. Ele falou para Deus aquilo que estava dentro dele. Ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ali ele recorreu a Deus. Ali ele disse para Deus que por conta própria ele não podia, que ele precisava de Deus. Agora o outro, se você perceber, ele orava consigo. Ele nem orava para Deus, ele orava consigo. E ele ficava se elogiando: olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu jejuo, eu não sou roubador, eu não sou como o publicano. Só que esse não foi justificado, porque ele se preocupou em falar somente a letra. Ele não se preocupou em falar aquilo que estava dentro dele. Então, há essa diferença entre a pessoa que fala aquilo que está dentro de si e a pessoa que fala somente palavras vazias, somente repete palavras. Seja sempre a pessoa que fala com sinceridade, que fala o que está dentro de você. E se você fala o que está dentro de você, Deus ele vai ter prazer em ouvir a sua oração, em responder também a sua oração. Estamos chegando ao final desse vídeo e eu te convido a você deixar o seu comentário aqui abaixo, porque a sua participação ela contribui para o avanço da palavra de Deus. Que Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, amém.